Ontem, eu não sei se você acredita que eu nem pensei no tema? Mas está mais para a escolha. Escolher. Escolher. Ontem, eu e meu esposo, na verdade, na semana, nós tínhamos programado para fazer uma viagem ontem. Acho que vai quebrar, não? Põe aqui no chão mesmo. Para Limeira. Nós íamos ontem. Aí, na terça-feira, o pastor levou os homens lá naquela igreja. Cadê os homens que estavam lá terça? Não, gente, vocês têm que fazer assim, ó. Aú! 1, 2, 3 e... Nossa, muito top. Para ensaio, ficou bom, mais ou menos. Agora, para os que não foram, eles aprenderam como que faz. Então, vamos lá no 3. 1, 2, 3... Meu Deus, gente, eu acho muito top. Os homens, quando chegam no legendário, parece que é um trovão naquela igreja lá. Meu Deus, acho top. Acho que as mulheres também tem que ter um grito, né? O que será das mulheres? Vamos pensar. Então, e o que aconteceu? Você achou, meu amor, a música? Fica ligado. Tá desligada aí? Não acredito. Eu falei que um tio ia pegar ele. Ai, peguei. Meu Deus. Uma vez a Fabiana falou assim: Fábio, no dia que você estiver pregando, você fala. Mas assim, tinha que ter oportunidade, né? E chegou. Bem, eu estava falando da viagem. Já saí do foco ali, ó. E a esposa daquela igreja que os meninos foram, ela viu a minha postagem da noite do pijama e ela falou assim: ai, bispa, eu quero conhecer você. Nossa, que trabalho lindo, vem aqui pra gente conversar e eu quero conhecer também como que é. Aí fomos, chega lá, ela, no caso ontem, né, ontem e hoje, e ela tá tendo uma conferência de mulheres lá, e a conferência chamava, vou lembrar do tema da conferência. A frequência da leoa. Meu Deus do céu. Aí não tinha mais vagas para mim participar. Também eu tinha uma viagem, né? Mas aí ela falou assim: bispa, não tem mais vaga aqui, mas eu quero te convidar para você vir participar, receber aqui. Aí eu falei assim: ai, tá bom, mas eu tenho uma viagem, meu Deus. E gente, faz tanto tempo que a gente não viaja. É tão bom viajar, né? Sim, na estrada, aquele cheiro de mato. Apesar que onde eu moro já é um cheiro de mato lá, né? Lá, se você vê um cavalo na rua, todo mundo sai de casa para ver, né? Lá é normal, vaca, tudo é normal. Carneiro, galinha, tudo é normal. E aí meu esposo falou assim: não, Fábio, a gente tem um compromisso, né? Vamos ver. Aí no fim, não deu certo a viagem. Aí eu falei: uau, eu vou. Então eu escolhi. Na verdade, eu já tinha escolhido antes de dar certo ou não. Eu escolhi participar 10 horas de ministração sentada. Vou falar para as mulheres, gente, tá vindo coisa nova, tem coisa boa chegando. Eita, tem algo acontecendo. E não importa. Eita. O que importa é que eu sobrevivi. Quem sobreviveu aqui, dá um glória a Deus! Aplauda Ele! Oh! Meu Deus! E eu acho que o tema de hoje é escolha. Eu acho que é. Mas antes, para a gente dar
Porque hoje aqui eu acho que a palavra não vai ter muito glória, então para a gente dar uma balanceada aqui, quero fazer uma dinâmica aqui. Quem é casado aqui, levanta a mão. Top. Então o homem vai ficar em pé, os casados. Isso. Você está do lado da sua esposa? Tem que estar, né? Você que mora junto, que divide uma cama de casal, também é casado, né? Você não está namorando, não. Tu está casado. Só não está no papel ainda. Isso. Então agora, homem, você vai... Cadê a sua esposa? Ah, então senta você. Isso. Então você vai apresentar a sua esposa. Vai pegar a mão dela e vai levantar ela. Calma. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, uma salva de palmas. Quem está sentado? Top. Isso. Você vai ter agora 10 segundos para olhar para ela aí de frente. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Pode sentar. Então, eu vou chamar aqui o Raik e a Júlia. Vem aqui. Isso. Raik e a Júlia. Alguém quer mais um casal? Vem aqui. Algo simples. Querem? Vou fazer que nem o pastor. Deixa eu sair daqui, não. Não quer? Pois eu vou chamar o mais tímido. Não vai? Então, como tem uma plateia ali, ó, assim, ó, esse aqui. Então pode vir, Paulo e Léo. Meu amor, você achou? Você achou a parte? Ah, filho. Coloca aí no celular e rapidinho, passa pra frente aí, você acha. Porque tem que ser no... Fica ligado. Vamos lá. Isso. A palavra que eu falei, qual é o tema? Escolha, né? Então, temos um casal, ó, eles estão de paleta top, a paleta deles. Ó, aqui também a paleta tá combinando. Do meu marido também tá de preto ou de preta. O Israel fala assim, porque o Israel, ele é o primeiro a me elogiar. Tem que ter alguém na sua casa que te elogie. Sabia? É bom um elogio, não é? Aí o Israel hoje ele fala assim, você vai querer essa blusa, mãe? Eu falei, vou. Nossa, ela não tá bonita. Eu falei, oxe, não tá? Não. Mãe, essas bolinhas aí tem cara de vovozinha. Eu falei, meu Deus, às vezes não é bom ser muito sincero. Não é bom ser muito sincero. Falei, ai, mas a mãe tá gostando. Hoje a mãe vai de homenagem para as vovozinhas. Tem vovó aqui? Quem são as vovós da Traídos? Levanta a mão. Hoje eu estou de vovó. Bem, escolha, né? A nossa palavra não é para casais, mas eu fiz uma dinâmica, porque hoje não vai ter muito glória. Amém? Então, para dar uma leveza. Então, esse casal e esse casal fizeram uma escolha, certo? Paula escolheu Léo e Léo escolheu Paula. Júlia escolheu Raik e o Raik escolheu a Júlia. Mas agora nós vamos descobrir deles rápido, muito rápido. Vocês vão pensar muito rápido. O que fez você escolher essa pessoa que está do seu lado aí? Vou dar algumas dicas aqui, talvez não seja essa dela. Talvez, um exemplo, o homem olhou e falou assim, nossa, que gatinha, essa. Ou talvez, foi um papo bom, uma conversa assim, sabe? A conversa, na minha época, dizia que tinha o chaveco. Quem é? Acho que não se usa mais chaveco, né? Se usa chaveco? Usa ainda? Usa, tem uns aí do tempo da pedra. Usa chaveco, né? E eu vou falar o meu. E meu marido, ele já falou o meu. Também porque eu tive que fazer essa pergunta hoje no carro. Certo? Então,
Tudo começa na minha casa. Então, vamos lá. Começar pelo Raik, né? O menos tímido da Trades pela Cruz. Né? Então, Raik, o que fez você escolher a Júlia? Foi a conversa, ela me chavecava bem demais. Salva de palmas para ele, porque ele arrasou. E a Júlia? Vamos lá, Júlia. Eu trombei com ele na rua e eu falei assim, é ele que eu vou casar. Nossa, top! Palmas para ela. Vamos lá. E aí, Léo? Já achou? Já, né? Fácil. Nossa, meu Deus do céu. Meu marido pensou, hein? O carinho e a admiração que ela tinha por mim quando a gente trabalhava junto. Então, eu me apaixonei por ela fácil. Top. Vamos lá. E aí, Paula? Desculpa. Eu costumo pensar assim. Eu acho que antes de eu escolher ele, Deus escolheu ele para mim. Então, eu aceitei, porque se Deus escolheu, era o melhor. Parabéns. Podem sentar. Escolha. Querem saber a minha? Ixi, querem não, então nem coloca a música. Eita, Tamires ali falou forte, hein? Só por causa de você, eu vou contar. Bem, gente, primeiro eu vou falar dele. Eu fiz essa pergunta. Falar nisso, Mari, acha o remédio, tem um remédio aí. Gente, tem que cuidar do marido. Meu Deus do céu. Tem um remédio das 6, filha. Pinga 30 gotas no copinho. E, por favor, levem as uvas, que hoje esse homem está esperando a sopinha, não teve. E ele não pode comer o que está ali, tadinho. Acho que só tem essa. Isso dá para ele comer, porque os remédios é forte, tem que cuidar do marido. Você viu que ele estava transpirando aqui? Colocou até aqui para se apoiar, porque ele estava fraco. Tadinho. 30 gotas, tá, filha? Então, vamos lá. Aí eu perguntei assim, Fio, eu vou fazer uma pergunta para você. O que fez você me escolher? O que fez você me escolher? Ai, vocês gostariam dele falar, né? Ele tinha que falar, mas ele não vai sair de lá não, tadinho, tá fraquinho. O que foi que ele falou, Mariana? O que ele falou? Nem lembro. O que foi, filho, que você falou? Fala alto aí. Tá com vergonha? Oxe, pensei que a vergonha tinha ficado lá no legendário. Oxe, tá com vergonha, é? Ele falou assim, que era o cuidado, né? Era o cuidado que eu tinha com ele. Foi isso? Isso fez ele se apaixonar. Mas eu não foi assim a minha escolha. Eu fui atender ele trabalhava numa rádio e a programação dele chamava Love Line. O que significa Love Line? Hã? Não é amor sem fim? Oxe, ele traduziu para mim que era amor sem fim. Até hoje, é o inglês dele. Até hoje eu pensava que era amor sem fim. Meu Deus do céu, o inglês do homem. Ai, meu Deus. Bom, voltando aqui, o que aconteceu? Aí eu tinha saído de uma programação que eu estava participando para atender o telefone e ele não tinha ninguém nesse dia para atender a programação dele. Ele falou assim, olha, tem como você atender aqui? É porque hoje eu estou sozinha, não tem ninguém. Não, tudo bem, eu atendo. Então era assim, era um vidro, eu ficava atrás no telefone atendendo os pedidos dos ouvintes e ele na minha frente, um vidro assim, e era lá o estúdio da locução, certo? Aí ele colocou uma música lá na hora, a música ao vivo, e eu atendendo lá. Aí ele pegou um microfone, o microfone não estava ligado, só para dizer que estava cantando. E ele colocou, vai dar para colocar aí? Ele colocou
esse poema para mim. Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero. É viver intensamente. É sonhar com uma gota de realidade e realizar uma gota desse sonho. Ele fazia assim para É mim, estar ó. presente até na ausência. Amar é ter em quem pensar. É ser só de alguém e nunca deixar esse alguém só. É pensar em você tão alto a ponto de você escutar. Amar é ir até a morte. É acordar para a realidade do sonho. É vencer através do silêncio. Amar é dar anistia ao coração. É sonhar o sonho de quem sonha com você. É sentir saudades. É chegar perto na distância. É andar à procura de um encontro. Amar Eu já é a tava assim, ó. força da razão. É quando os momentos são eternos. Amar é ser adulto e se sentir criança. É viver a vida em versos e ao inverso. É a maior experiência na vida de um homem. Ó. Mas acima de tudo, é crer em Deus. Porque Deus é amor. E você é tudo que um dia eu pedi para mim. Os olhos se viram Você, meu coração se prendeu em você. Pode só em você. Pronto. Tô até hoje. Eu me apaixonei por esse poema. Não foi nem por cantor, foi esse homem falando para mim. E eu falei sim, ali eu decidi, eu escolho esse homem. Eu não tinha mais olhos mais para ninguém. Até para um menino de olho verde na escola que eu era apaixonada, não tinha mais o olho. Sabe aquele gostar que só você sabe? E o menino nem sonha, que eu era feia que dói. Graças a Deus que o casamento, meu marido, meu Deus, me deixou linda. Porque eu era feia. Meu Deus do céu, feinha, não era feio? Meu Deus do céu. Mas eu quis fazer essa dinâmica aqui para dizer que na nossa vida existe escolha. Existem escolhas que ninguém pode escolher por você. Não é verdade? Ninguém. Ninguém pode decidir por você. Mas você escolhe e põe um ponto ou uma vírgula e continua a história e vai indo e vai indo. Eu quero falar de uma história que ela é bem conhecida. Está no livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo 38 em diante. Aqui é uma escolha. Presta atenção. Diz assim: caminhando Jesus aos seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo que ele ensinava. Próximo. Marta estava o quê? Inquieta, ocupada com muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, disse, na minha versão: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo esse serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Próximo. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda ansiosa e aflige-se
por muitas coisas, muitas razões próximo. Todavia, uma só causa é necessária. Uma só causa é necessária. E Maria, pois, escolheu a melhor de todas. E esta não lhe será tirada. Meu Deus, aplauda o Senhor por essa palavra. Quando você olha essa história, eu vou sair do salto aqui, que eu vou encenar essa história aqui nesse altar agora. Tem hora que a gente tem que sair do salto. Acho que eu trouxe uma chinelinha aí, tá numa sacolinha aí, se alguém puder. Quando a gente olha essa história, a gente já identifica uma vilã. Não é verdade? Quem era a vilã aqui? Quem? Bem alto. Quem? A Marta, né? O povo já identifica. Quem aqui se identifica com Marta? Levanta a mão. Quem se identifica com a Maria, que escolheu a boa parte? Oxe, nenhuma dos dois, misericórdia. Não, vamos voltar aqui. Cheguei. Terra, chegaram aí? Quem se identifica com a Marta? Amém. Quem se identifica com a Maria? Levanta a mão. Meu Deus, ainda tem gente que não está nem no muro. Não está nem no muro, nem com ela. Então você vai se identificar com uma hoje, em nome de Jesus. Amém? E a gente vai viajar agora nessa história, porque nós vamos entender a situação da Marta, né? Primeiro, a história diz, caminhando Jesus e os seus discípulos. Pronto. Já vamos imaginar que quem anda com Jesus, quantos discípulos eram? 12. Então, com Jesus era 13. Misericórdia. 13. 13. Então você imagina, você está na sua casa, e 13 homens aparecem de repente para um almoço. Gente, uma visita, um casal já é muito, né não? Já é muito. Eu lembro quando eu fui tomar café na casa das meninas, fui na Sueli, fui na Lu e fui só nessas duas? Na da Paula. Gente, era só para mim, era um banquete que eu falei, meu Deus do céu, eu não mexi em quase nada, né? Quase nada eu comi. Então você imagina, 13 homens chegando de repente na sua casa. Gente, pensa, Marta, como que Marta ficou? Desesperada. Um problema Marta tinha que resolver ali. E interessante que naquela época não tinha geladeira, não tinha telefone, não tinha delivery, não tinha uma padaria na esquina que você poderia comprar lá uma mortandela e colocar no pão. Não tinha. Não tinha. Quem gosta de mortandela aqui? Eita. Não tinha água encanada. Não tinha, porque as mulheres elas iam até o poço buscar água. Imagina a situação aí, gente, pensa. Não tinha uma pia adequada. Interessante que a gente, quando lê essa história, a gente não pensa nesses detalhes. Então Marta ali pensa, meu Deus,
por que o Senhor não mandou um servo dele avisar, amanhã, por volta, vamos parafrasear aqui, meio-dia passo aí para almoçar. Não, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, pensa, Marta estava perdida. Pensando, e agora são 13 homens, mais o meu irmão, 14, mais um vizinho que escutou e percebeu que Jesus estava e a casa está cheia. E agora, o que eu vou fazer? Então Marta começa a se desesperar. Eu vou aqui fazer uma analogia aqui, uma encenação aqui mais ou menos. Vamos identificar que aqui era a cozinha. Jesus estava na sala com aquele monte de homens sentados, simplesmente para ouvir ele falar. Então eu fico imaginando que ela chama a serva e diz assim: serva, a carne de sol, cadê a carne de sol? Pega lá a carne de sol. Nossa, a carne de sol está salgada, não dá tempo de salgar a carne. Então agora, e é pouca, né? Não dá. E não dá. A serva vai dizer assim: não dá. Aí Marta fala assim: olha, eu sei que lá na casa do vizinho tem uns frangos. Vai lá pegar. Pega todos os frangos que ele tiver lá. Vamos. Aí a serva fala assim, ela fala assim: tem lenha? A serva fala assim: tem lenha, mas tem um porém. Nós estamos sem água. E agora? Aí Marta fala assim: chama Maria. Cadê Maria? Maria! Cadê você, Maria? Maria chega. Oi, você me chamou? Você se identifica com alguém lá na sua casa assim? Está pegando fogo, tem alguém assim? A caixa da paciência. Oi, lembra do meu pai, né, mãe? Pai, calma. Meu pai falava assim: você me chamou, mulher? Falava assim para minha mãe: mulher. Ai, Maria, vai encher o cântaro. Precisamos escaldar os frangos. Vamos, Maria. Maria, com aquela calma, aquele jeitinho, pega o cântaro e vai. Passando uma cozinha, talvez um banheiro de hall que tinha assim do lado. E Maria se depara com a maior fonte de águas viva que estava dentro da casa dela. Maria para ali. Se há uma fonte de água jorrar aqui na minha sala, porque eu estou preocupada com a água da terra. Se o dono do milagre está dentro da minha casa, porque eu estou desesperada. Se o dono da cura está dentro de mim, porque eu estou desesperada e não estou confiando nele. Por quê? A história diz que Maria fica num cantinho. A Bíblia não diz, mas as mulheres não poderiam sentar-se para ouvir ensinos de Jesus naquela época. Elas só escutavam porque elas passavam e serviam a eles. E ela ficou num cantinho, ali, quietinha, observando a voz que ia mudar destino naquele lugar. Quero dizer para você, aonde Jesus está na sua casa. Será que Ele visitou a sua cozinha e Deus tem provido algo lá de mantimento na sua casa? Deus não tem deixado faltar nada para você? O Deus de escape está lá? Ora lá da xerecalabás. Ou será que Ele está dentro do quarto? Eu não dormia antes, mas Jesus chegou no meu quarto. Hoje eu durmo a noite toda. Eu tenho paz. Não fico desesperado, porque a paz de espírito
eu descanso. Existem quartos que são terrores. Quem já teve sonho de terror aqui, levanta a mão. Que você acordou e falou assim: misericórdia, ainda bem que era um sonho. Às vezes, existem sonhos reais. Sonhos reais de terrores, contendas, brigas, gritos, palavras ofensoras dentro do quarto. Mas eu quero dizer, o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite, porque Jesus vai visitar o quarto. Jesus vai visitar o quarto de homens e mulheres aqui, vai trazer paz ao Espírito. O Senhor vai destruir guerras que Satanás tem plantado naquela casa. Guerras, espírito da morte, espírito da enfermidade que falou assim: eu vou entrar aqui, vou morar aqui, vou fazer morada aqui, não saio daqui. Deus é mais. Mas tem coisas que precisam ter decretos. Decretos. Aqui precisa reinar a paz. Satanás tem entrado nos lares. Já vou voltar na história de Marta e Maria. E como que ele entra, pastora? É porque o vizinho lá tem inveja, fica lançando. Porque nós abrimos uma porta. Quem abre a porta? Ninguém tem acesso à sua chave. Ou a sua chave fica na mão da vizinha, do homem da esquina, do padeiro. Fica? A sua chave de casa fica na mão de outras pessoas? Não. Nós temos uma chave que só nós temos o acesso dela. E nós abrimos essa porta e Satanás, ele entra. E ele vai fazendo morada. E tem casas que ele fala assim: aqui já é meu lugar. É aqui. Por isso que amanhã nós começaremos 3 semanas aqui. 3 segunda-feiras aqui. E o tema é: nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Você vai começar a observar a sua casa. Tem coisa quebrada lá? Joga fora. Tem coisa que está fora do lugar? Arruma. Organiza a sua casa. Começa amanhã. Vai ser 3 segunda-feiras forte de oração aqui. 7:30 da noite aqui. Você precisa? Vem. Posso falar? Nas orações de segunda-feira aqui só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você conta nos dedos. Não chega nem 10. Olhe lá se chega a 5. Amanhã Tainá ganhou neném. Palmas aí pro Bruno. Comprar mais fralda. Eita, Bruno. Ganhou bebê ela ontem. Então amanhã já não vamos ter ela. Então, a menos. Então, se você precisa, sabe, entrar nessa guerra pela sua casa, sua família, os seus negócios, começa amanhã. É 1 horinha só. 7:30 da noite. 7:30 da noite. Tem um propósito aí que Deus precisa fazer algo revolucionário? Então venha, em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas grandes dentro da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, porque o Senhor quer colocar anjos de guerra e declarar: aqui não vai tocar. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. A história diz que Maria se depara com Jesus naquele ambiente. E Maria está o quê? Bebendo. Maria está o quê? Aprendendo. Maria está como? Mergulhada em uma voz. Em uma voz que apareceu na casa dela, que faz as coisas acontecer, que muda. Deus pode mudar o homem? Pode?
se Ele quiser. Deus pode fazer tudo, mas se a pessoa não abrir a porta da casa e não querer mudar, não muda. Meu marido, ele tem uma mulher que vende coisas para ficar esbelto. 1 ano. Mas ele decidiu, não, docinho, passar no mercadinho, aí tinha uns chicletinhos. Quando você vê, sabe aquele chicletinho como que é? Da Fini? Tem aqueles de melancia, aí tem de laranja. Se você ver, lembre do pastor. Não para comprar mais. E toda vez era um chicletinho, ele falava assim, não, é para Israel. Aí eu dormia, um belo dia eu estou dormindo. Aí eu vejo sabe aquele barulhinho do pacotinho? Eu pensei, oxe, tem rato aqui? Misericórdia. Tinha uma ratazana do meu lado comendo os chicletinhos. Aí eu fiquei quieta, né? Porque a mulher sábia. A minha vontade era, eita! Era fazer o barraco. Era tirar a paz do quarto e trazer guerra. Deus está falando com crente aqui. Aí eu falei assim, no outro dia eu falei assim, o Israel falou assim, pai, cadê o chicletinho? Eu falei, e eu cá comigo, quero escutar a resposta dele. E ele disfarçava. Aí eu fui lá, que ele não jogou no lixo, ele deixou assim do ladinho da cama. Aí eu peguei o saquinho, coloquei na mão do Israel, meu Senhor, pai! Então foi falou assim, quem comeu meu chicletinho? Quem? Eu não como. Pronto. Meu marido chegou num grau tão grande de um corpo infeccionado, um corpo inflamado. Sabe? De verdade, meu marido é homem de Deus. Homem de Deus ele é. Eu sei porque eu convivo, vejo ele orando. O espírito dele é forte. A alma dele, Deus tratou muito nesses 15 anos de atraídos pela cruz, porque ele já foi muito machucado, mas hoje ele está mais forte. Mas o corpo dele não estava convertido. E ontem o Senhor falou muito comigo, lá na ministração. E o médico falou assim, você está num grau tanto, você está uma bomba, qualquer hora, Senhor Williams, você explode. Pum. Aí já era família, já era igreja, já era tudo. Você é novo, Senhor Williams, vamos se cuidar. Pronto. O pastor começou a mudar. Gente, dia 7 agora vai fazer 2 meses que ele está literalmente sem açúcar. Literalmente. Sabe, determinado, tirou o açúcar da vida dele, porque, gente, quando eu vinha para cá atender as minhas clientes de depilação, podia ter certeza que uma caixinha de leite condensado ia no gargalo. Eu deixava 2 caixinhas. Quando eu chegava no domingo, só tinha uma. E hoje ele tomou essa decisão. Ele escolheu. Hoje o homem está esbelto. Perdeu já 13 quilos. É muito, né não? Está focado. E Maria, ela decide. Eu preciso focar aqui. Nessa voz que está aqui na minha casa. Quero declarar sobre a sua casa em nome de Jesus. A voz que acalma a tempestade. A voz que declara cura. Aleluia. A voz que muda destino. A voz que abençoa.
a voz do escape, a voz da provisão, aleluia, a voz do sim vai estar na sua casa. Essa semana Deus diz para mim assim, que pessoas vão sentir um ambiente diferente dentro da casa, e eu gostaria que você pudesse falar para mim: pastora, eu senti isso, eu vi isso acontecer na minha casa, em nome de Jesus. E eu quero te declarar ainda, o ambiente que será mudado na sua casa vai estender para os seus negócios, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Aplauda Ele. Maria para aqui. E a cozinha está pegando fogo. Marta tá, cadê? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, meu Deus. E agora? O que Marta faz? Cadê Maria para a ceva? Ainda não chegou com o cântaro. Marta faz o quê? Eu vou atrás agora dessa menina. E passa pelo mesmo caminho. Quando Marta se depara com aquela cena, eita! Marta diz: Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se dele, perguntou, olha, e fala para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com os tantos serviços? Diz-lhe que me ajude. Marta já chegou intimando e mandando em Deus. Posso falar uma coisa? Muitas vezes queremos ser Maria, mas parecemos mais com Marta do que com Maria. Negociamos um culto, negociamos uma reunião, negociamos um discipulado, negociamos ouvir a voz de Deus e estar no ambiente que não está a voz de Deus. Queremos ser a Maria, mas as nossas atitudes demonstram mais Marta do que Maria. Falei que hoje não ia ter muito glória? Somos pessoas de negócios. Aquilo que é mais benefício para mim eu faço. Aquilo que não é tão muito benefício, eu não dou valor. Eu não dou um peso de valor para aquilo. Maria chega em Jesus e diz: Senhor, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas? Meu Deus! Muitas das vezes nós se comportamos assim. Senhor, não te importas que a porta de emprego não abriu ainda? Senhor, não te importas porque eu ainda estou solteiro ou solteira? Senhor, não te importa porque só o sangue de Jesus está o meu marido atribulado? Senhor, não te importa, eu tenho uma mulher estéril na minha casa, barraqueira? Senhor, não te importas? Senhor, eu estou há tanto tempo com essa enfermidade, não importa o Senhor me curar? Somos uma Marta. Somos iguais. Não importa. Não te importa. Não me abençoa ainda. O Senhor abençoa o ímpio, mas eu me abençoo. Estou lá na igreja toda quarta e todo domingo. Eu sou dizimista, mas as coisas mudam naquela casa, mas a minha não. Não te importas. Somos uma Marta. Chamando Jesus na chincha. Sabe o que Marta fez? Expôs a irmã dela no meio de tantas gentes. Somos homens e mulheres que gostamos de expor.
expor o ambiente, expor a pessoa. Uma vez eu fiz um discipulado com as mulheres e eu falei assim: é mais fácil você valorizar o de fora do que o de dentro. Porque se acontecer alguma coisa, quebrar alguma coisa, alguém de fora quebrou, você vai falar o quê? Paga, tem que pagar, não prestou atenção. Não, você vai falar assim: não, fica tranquilo, não, isso acontece. Mas quando é o céu fechou na sua casa. Você dá mais valor a quem não ama, não pagou o preço para estar com você, do que quem está lá. Hoje a palavra é para você escolher. Maria sabia que ela tinha os afazeres da casa dela, sabia que precisava ajudar, mas Maria falou assim: eu não posso perder a oportunidade de ser tratada pelo aquele que é dono de tudo. Você negocia o culto pelos seus afazeres. Ontem eu fiquei chateada, sabia? Fiquei. Claro, algumas pessoas estavam enfermas, me avisaram. Mas outras, nem avisou líder, nem avisou nada. Tinha uma mesa, coisa mais linda aqui para as mulheres. Uma palavra poderosa. Mas o seu compromisso era muito mais valioso do que a presença do Pai na sala. Somos assim. Mas o Senhor hoje, Ele quer mudar. Primeiro aqui dentro de nós. Precisa gerar frutos. Eu preciso gerar frutos. Será que estar na presença de Deus é tão difícil? Eu quero que Ele faça algo, quero Ele. Então deixa eu lá, eu só quero Ele quando Ele precisa resolver um problema para mim. Eu vou lá, eu busco, eu choro, eu clamo, eu peço oração, eu faço campanha, eu jejum. Meu Deus, eu faço jejum de Daniel, vou comer 21 dias, mato, alface, tantas coisas. Porque as coisas apertaram. Eu quero dizer algo para você. Maria escolheu o melhor. Sabe o que eu achei tão interessante nessa frase aqui? Que o Senhor, com tanta paz e calmaria, Ele fala assim, no 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. Porque primeiro que ela expôs a irmã na frente de todo mundo. Para de expor, para de julgar, para de falar os defeitos. Para. Eu tenho vivido um tempo que eu prefiro elogiar mais do que matar, do que ofender. Muito mais, muito mais. Esse processo do meu esposo, toda hora eu tenho aplaudido, parabéns. Nossa, talvez ele nem se sinta muito bonito, mas eu falo assim: você está um gato, você está lindo. Olha, parabéns. Ressaltar a pessoa que está do seu lado. Às vezes só sabemos olhar os defeitos dela, só sabemos apontar o que nós queremos que ela seja, e não olhamos para nós. É muito fácil falar como você quer, o seu estilo, mas é tão difícil você tentar mudar. Eu disse que a palavra hoje não ia ter muito glória. Talvez você está assim também, impondo muitas coisas para Deus. Mas hoje, quando eu estava escrevendo essa palavra, o Espírito Santo falava comigo: eu quero, eu decido, eu quero, filha, entrar no ambiente da casa. No ambiente da casa. E a primeira casa não é a sua terrena, é essa aqui dentro. Um homem e uma mulher decidida a ser diferente, ser curado, ser curada, mudar as suas atitudes, o seu jeito, mudar. Eu
gosto de dizer toda vez que eu prego, tem pessoas que falam, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não! Pare de ser parecido com Satanás. Seja parecido com o Pai. Nós temos um Pai amoroso. Um Pai. Um Pai que mandou o Filho dele numa cruz para morrer, para trazer salvação. Um Pai. Um Pai que não desfaz de nós, mesmo sem merecer, mesmo que nós traímos Ele, mesmo que nós negociamos, Ele continua dizendo, eu amo você. Eu amo você. Eu quero você. Eu torço por você. Alguém não está apostando, mas eu vou apostar minhas fichas em você. Eu amo você. Deus quer um filho mudado. Mudado aqui dentro. As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Porque é muito fácil dizer que ama e a atitude não ama. A atitude despreza, a atitude deixa, larga, a atitude vai embora, a atitude te esquece. Mas o verdadeiro amor, a Bíblia diz que Ele lança fora todo medo. O Senhor, essa noite, Ele quer alinhar as nossas vidas. Não sei se você sente, mas depois que o pastor chegou, que o pastor decidiu, mesmo com a minha perna fraca, mesmo sem condições físicas, eu vou fazer um sacrifício pela igreja. Posso falar? Meu marido não subiu um monte porque ele precisava ser homem lá no monte, porque ele já era homem. Ele não subiu aquela montanha porque ele precisava ser um bom pai, porque ele sempre foi. Os meus filhos estão aí. Sempre foi um bom pai, até demais a conta. Ele não subiu a montanha porque ele foi lá aprender a ser um bom marido. Pelo contrário, sempre foi um excelente marido para mim. Se fosse para mim escolher casar de novo, eu casaria com William Santana Maciel. Ele não foi subir. Ele não foi subir a montanha para ser o melhor pastor, não. Ou seu pastor não era bom? Sempre teve um coração bom. Sempre ajudou. Sempre fez primeiro, antes de mandar você fazer. Mas depois que ele subiu, vou falar para você, não foi fácil. Pela dificuldade, a deficiência que ele tem na perna dele. Mas ele voltou. Eu não sei se você sente, mas eu sinto no meu espírito que há um céu diferente nessa casa. Há algo diferente acontecendo aqui. Deus tem levantado os homens dessa casa como sacerdote. Homens que se posicionam como sacerdote. Homem que não terá uma Jezabel do seu lado impondo as coisas dele. Porque esse homem vai aprender que se tem Jezabel na casa dele, ele vai expulsar em nome de Jesus. Homem que tem que ser o provedor da casa dele, que tem que ser mais apaixonado por Deus. E depois, com certeza, vai ter paixão para cuidar da sua família. Agora, em agosto, vai ter uma montanha. Eu acho que o Nando vai, né, Nando? É em setembro? Ah, setembro. Faça. É muito forte. É algo poderoso, sabe, assim. E eu sinto, sabe, essa casa diferente. Você precisa estar debaixo dessa nuvem. Eu quero mudar, eu quero transformação. Porque você sozinho, você é uma presa fácil. Sozinho você é uma presa fácil. Deus te chama para levantar e entrar na sala. Na sala. Saia do ambiente que está te trazendo cansaço, jugo em cima de você, e entra na sala, porque na sala está Jesus. Jesus está lá. Jesus está lá. E a melhor resposta dele foi: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas.
Eita, será que é só Marta que está preocupada e inquieta com muitas coisas? Deus trouxe pessoas aqui que estão inquietas com muitas coisas. Ô Marta, ô Marto, você está aqui nessa noite. Está preocupado com o quê? Está inquieto com o quê? Não dorme? Somente está trabalhando, Marta? Ô Marto! O Senhor faz essa pergunta para você. Muitas vezes queremos ser a Maria boazinha, aquela que só escolhe estar nos pés de Jesus. Mas muitas vezes você está longe de ser Maria. Você escolhe estar no shopping, você escolhe estar lá na churrascaria, você escolhe estar na festa, você escolhe estar em todos os lugares, menos nos pés de Jesus. A minha mãe sempre me criou e me ensinou que a sala onde Jesus está é o melhor lugar na minha vida. Eu ensino os meus filhos. Quando chega a maioridade, aí existe a palavra que falamos do início: escolha. O Mike está nesse nível, escolha. Não sei se ele já escolheu. Mas a Mariana e o Israel, eu estou trazendo para a sala. Aqui, ó. Aqui. Hoje eu estava dando banho no Israel e eles falaram assim: mãe, amanhã você vai fazer um vídeo. Eu falei assim: é? Qual vídeo? O vídeo que eu vou pregar. Nunca mais eu preguei. Falei: meu Deus, se tivesse falado, eu tinha dado oportunidade hoje no culto, crente. E eu no banheiro: mas qual que é a palavra que você vai pregar? Vou pregar sobre Jonas. Você sabia que Jonas fugiu? Ah, foi mesmo, Jonas fugiu. Fugiu. Deus mandou ele lá na cidade. Como que é o nome da cidade? Nínive. Nem tem crente aqui que nem sabia o nome da cidade que Jonas tinha que ir. E o crente ali sabe. Sabe por que ele sabe? Porque eu ensino que a sala onde Jesus está é o melhor lugar para ensinar. Ensina. Mãe e pai, ensina. Enquanto você conseguir pegar na mão, pegar no colo e trazer para a sala, faça isso. Os meus filhos nunca vão ver uma mãe desequilibrada. Nunca. Nunca. O Mike, se ele poderia falar aqui qualidades da mãe dele e defeitos. Tem gente que se você falar assim, fala as qualidades de defeito, a pessoa fala 1000 defeitos, mas a qualidade ela fica procurando, né não? Né? Agora o Mike, ele vai falar muitas qualidades, eu acho, né? Defeito é: minha mãe puxa na minha orelha. Isso não é um defeito, é uma qualidade, é porque ama. Sabe por que Jesus está te corrigindo hoje? Porque Ele ama. Você é filho, você é filha. Ensina o lugar da sala. Eu quero dizer para você, eu quero declarar: você terá uma experiência na sua casa essa semana. Amém? Eu estou falando aqui como mulher de Deus nessa casa. Você terá uma experiência de Deus lá em um dos cômodos da sua casa. Você terá uma experiência. Faça uma limpeza. Abre os guarda-roupa. Tira o que é velho. Tira o que está quebrado. Isso ajunta demônios. Demônios. Hoje a Lu postou um vídeo, até curti. Demônios, sujeira, demônios. Deus quer fazer uma limpeza na casa. Uma limpeza na casa, porque a presença dele precisa habitar naquela casa. Tem pessoas que só ajuntam coisa velha, mulambo, vai juntando. Pelo amor de Deus! Você está juntando capeta de todos os níveis. Glória a Deus. Tem que ir embora. Eu estou falando de casa aqui. Estou falando de casa. O seu ambiente precisa ser mudado. Aqui dentro
precisa ser mudado. E eu encerro que ele diz assim: todavia, Marta, porque Marta não está mais na cozinha, ela está aqui. Ela expôs a irmã, ela fez vergonha, ela quis ser a certa. Para de ser a dona da razão. Estou falando aqui para as mulheres. Para de ser a dona da razão. E homens, para de ser o machão daquela casa. Andarão dois juntos se não tiver acordo? Não. A palavra aqui não é para quem está do seu lado, é para você. É para mudar você, o ambiente aqui dentro. Essa é a casa favorita de Deus. Essa é a casa favorita de Deus. Essa é a casa favorita de Deus. Ele quer mudar aí dentro, essa casa aí, esse templo aí. Ele disse, e eu encerro: todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Meu Deus! A boa parte. E esta não lhe será tirada. Por isso que eu falo, não é desemprego, não é guerras, não é lutas que tira a presença de Deus, você que manda ela embora. Olha o que ele declara. Está ouvindo, Marta? Ela escolheu a minha parte. Marta, essa não será tirada. O que tira a presença da sua vida? O que tira? O que tira? As minhas atitudes. As minhas atitudes de não crer. As minhas atitudes de cansaço. As minhas atitudes de não ter fé. As minhas atitudes de ser desacreditada. As minhas atitudes de palavras negativas naquela casa. Desgraça, olha o que você atrai. Céus, vida. Essa peste, essa não sei o quê. Olha os demônios. Essa não será tirada. O que não será tirada? A presença do Senhor na sua vida. Mas essa noite entrou pessoas aqui preocupadas. Entrou Martas aqui. Preocupada. Angustiado. Está vivendo um cativeiro dentro da sua casa. Não está nem lá na cadeia. Dentro da sua casa está vivendo uma prisão. E achando culpados. Deus quer fazer você livre nessa noite. Para me encerrar, eu quero dizer algo. Pare. Às vezes eu dei um exemplo aqui do que você traz de fora que não presta, né? E fica guardando lá. Quero te dar um outro exemplo. Pare de trazer o passado para o seu presente. Se coloque de pé.